Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando das devocionais. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Bom, queridos irmãos, a nossa reflexão de hoje, a nossa devocional de hoje está baseada no texto que encontramos nas Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, certo? Atos, capítulo 5, e a reflexão é a partir do versículo 17 até o versículo 32. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, mas fica como tarefa para você de casa ler e meditar com a sua família sobre esse texto. Bom, queridos, mas para que a gente possa entender, e fazer as aplicações às nossas vidas, é interessante que a gente entenda, o contexto, o que é que se passa, nesse trecho, que a palavra de Deus nos ensina com lições valiosas para as nossas vidas. Bom, primeiro entender que é mais um momento em que os discípulos são presos. Se você se atentar e voltar um capítulo, no capítulo 4, em Atos, também vai trazer outro momento que os discípulos já haviam sido presos. E o que é que acontece? Depois da prisão, o sumo sacerdote, assim como outros fariseus e doutores da lei daquela época, estabeleceram que os discípulos não podiam continuar pregando o evangelho, não poderiam continuar falando das coisas que eles falavam, porque nós sabemos que após a ascensão de Cristo aos céus, Jesus deixou estabelecido que os discípulos deveriam ir pelo mundo e pregar o evangelho, Qualquer lugar que eles fossem, eles deveriam falar das coisas que Cristo também falou, pregar a palavra, pregar o arrependimento, a remissão de pecados, pregar sobre a vida em Cristo Jesus. E o que acontece é que os discípulos não pararam de pregar, eles não pararam de ensinar, nas cidades que eles iam, para as pessoas que eles conheciam ou não, eles continuavam falando de Jesus. E aí, mais uma vez, eles são presos. Só que dessa vez, o que acontece? Um anjo, enviado por Deus, como a palavra nos ensina, liberta os discípulos. E não só liberta, como manda que eles fossem ao templo e continuassem ensinando as pessoas sobre as coisas que eles estavam ensinando. E aí, quando os oficiais, percebem que eles não estavam mais na prisão, vão falar e dar a notícia ao sumo sacerdote, e aí, em outro momento, eles vão encontrar com os discípulos, e aí vem o versículo que eu gostaria de destacar para vocês, que é o versículo 29. Quando eles são questionados, sobre o porquê que eles continuaram pregando, porquê que eles não ficaram calados, porque eles não pararam de pregar o evangelho, Pedro e os demais apóstolos respondem dessa maneira: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E essa é a resposta dos discípulos, dos apóstolos, juntamente com Pedro, para aquelas pessoas que questionaram. E aí, você pode se perguntar, o que é que eu aprendo? Qual a lição que eu tiro isso para a minha vida? Nesse momento, queridos, Pedro e os apóstolos foram confrontados, Eles poderiam ter ficado calados, eles poderiam ter parado de pregar, ter parado de falar de Jesus, eles poderiam ter ido embora para outra cidade, eles poderiam ter voltado às suas profissões, Nós sabemos que alguns eram pescadores, outros desenvolviam outras tarefas, então eles poderiam ter feito isso, mas eles continuaram naquele propósito para o qual eles haviam sido chamados, e naquele momento eles haviam sido confrontados, como em outros momentos também. E o que é que acontece? No momento do confronto, Pedro e os apóstolos não negam o nome de Cristo, eles não negam a Jesus. E aí o que eu e você podemos e devemos refletir sobre isso é o seguinte: nós sabemos que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas enquanto estamos aqui na Terra, nessa Terra, enquanto estamos vivendo nessa sociedade, nós estamos incluídos em muitos ambientes, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, na sua faculdade, na sua escola, seja no seu ambiente familiar, que muitas vezes
não é um lar cristão, né? Muitas vezes só você é o cristão da sua casa. Seja um ambiente em relação à amizade, né? Alguns dos seus amigos não são cristãos também. Então, nós estamos inseridos em uma sociedade e em algum momento nós também iremos ser confrontados. Provavelmente você já deve ter sido confrontado e ainda vai ser, né, nesses âmbitos que eu citei aqui. E a grande questão que fica é: como nós devemos agir diante do confronto? Precisamos agir exatamente como os apóstolos agiram. Diante do confronto, do enfrentamento, né? Não devemos nos prostrar diante da incredulidade, diante do pecado, diante da omissão de alguns homens, de algumas pessoas. Mas precisamos ter essa mentalidade que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a gente obedece a Deus quando a gente segue aquilo que a sua palavra nos orienta, aquilo que Ele estabelece em sua palavra para que sigamos. Então, qualquer que seja o lugar onde você estiver, né? Qualquer que seja o lugar que você vá, você precisa ter essa consciência. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são as suas lutas, né? Quais são os seus confrontos no dia a dia. Mas eu sei que o padrão bíblico estabelecido por Deus é esse comportamento de obedecer primeiro ao nosso Senhor. E aí é que nós entendemos o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar a sua vontade no centro das nossas vidas. Então, primeiro importa obedecer a Deus. Primeiro importa agradar ao Senhor, fazer aquilo que Ele me ensina e exorta e estabelece em sua palavra. Essa deve ser a nossa prioridade. E aí, o que vai pesar para nós é: você vai preferir o aplauso dos homens ou agradar a Deus? E aí, enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor, nós precisaríamos diariamente refletirmos e observarmos isso. É muito mais importante para nós obedecer em primeiro lugar ao nosso Deus do que ser aplaudido pelos homens. E muitas vezes seremos afastados, muitas vezes seremos mal compreendidos, muitas vezes seremos até mesmo tratados de forma ruim, de forma desrespeitosa, justamente por defender o Evangelho de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa tarefa que não é fácil, porque exige renúncia e discernimento, é possível quando estamos em Cristo Jesus. Então, que possamos pedir sabedoria a Ele para que vivamos uma vida que agrade ao Senhor e que demonstre que, de fato, o amamos sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um restante de semana debaixo da proteção do Senhor.